Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre história, desinformação e memória dos povos indígenas. A convidada desta edição é a Ayla Vilela Bolzan, graduada e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Ayla tem experiência em antropologia com foco em etnologia indígena e desenvolve pesquisas como povo indígena Quiniquinal há mais de 15 anos. Bem-vinda, Ayla. Obrigada por estar com a gente. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui contribuindo com esse programa, com essa proposta tão relevante do ponto de vista social, do ponto de vista da justiça, né? E dos direitos, defesa dos direitos humanos. Obrigada. A história dos povos indígenas é marcada por resistência, ancestralidade e contribuições fundamentais para a formação das sociedades em todo o mundo. No entanto, ao longo dos séculos, essas trajetórias foram frequentemente silenciadas ou distorcidas por narrativas oficiais que deslegitimaram seus saberes e modos de vida. Em tempos de circulação massiva de informações e também desinformações, é ainda mais urgente reconhecer e valorizar as vozes indígenas, combatendo estereótipos e inverdades que perpetuam o apagamento histórico. Por isso, buscamos fortalecer a luta pela visibilidade e reafirmação dos direitos, diversidade e protagonismo dos povos originários do Brasil. Ayla, ano passado tivemos a aprovação do Marco Temporal, onde regulamenta-se aquelas terras indígenas ocupadas durante a promulgação da Constituição Federal em 1988. Durante o processo de tramitação e julgamento da lei, muita desinformação foi disseminada sobre os povos indígenas e sobre os seus direitos enquanto cidadãos do Brasil. Na sua opinião, quando falamos de povos indígenas no Brasil, enfrentamos mais falta de informação ou desinformação? E como essas duas coisas se manifestam na mídia e na educação? Gabi, é uma ótima pergunta. Eu acho que ambas existem, tanto falta de informação quanto desinformação. É importante também você apontar, né, a questão do julgamento da tese do marco temporal, uma vez que é uma tese que também se sustenta à base de falta de informação e ela se alimenta também, né, tendo apoio popular, apoio de pessoas, né, que são desinformadas e pouco informadas a respeito da situação das questões indígenas, né, dos povos indígenas do Brasil. Tanto a educação quanto a mídia têm papéis muito relevantes. Acho que a gente pode começar pela educação para pensar aqui fatores sobre como há uma representação ainda, né, muito presente, apesar de leis fundamentais, como a Lei 11.645 de 2008, né, a respeito da história, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, sobre como olhar com maior atenção, sensibilidade, reconhecimento para a contribuição dos povos indígenas na formação também do território brasileiro, na formação da cultura, das culturas, né, das diferentes regiões do Brasil, também a presença, o protagonismo, a resistência e luta desses povos e também olhar para suas próprias narrativas, né? Então, assim, como que a própria história, a memória indígena é contada por uma perspectiva indígena e não como foi até hoje por uma perspectiva não indígena, né? Então, se a gente voltar lá no século XVI, por exemplo, em que os povos, os cronistas que chegavam a esse território que passou a se chamar Brasil, né? Do ponto de vista não indígena, do ponto de vista das pessoas que não são nativas daqui, dos europeus, sobretudo, né? Por exemplo, os povos indígenas eram retratados, mencionados como povos sem fé, sem lei, sem rei, né? Então, principalmente o povo tupinambá. Vejam como isso se propagou, isso foi se propagando pela Europa, né? Essa compreensão e essa incompreensão
sobre a riqueza, a diversidade cultural, os ritos, o modo de organizar cada sociedade, o modo de cultuar, né, cultuar elementos que fazem parte das suas cosmologias, das suas cosmovisões, e isso, ao longo do tempo, seguiu, né, com diferentes roupagens. E a pensar assim, a educação, principalmente, como essa representação sobre povos ainda atrelados ao século XVI, ao passado, ao século XVII, né? Como essa iconografia, esse modo de representar e de abordar os povos indígenas, as mais de 305 etnias que nós temos hoje mapeadas, né, no Brasil, são 305 etnias e 274 línguas. Então, imagina essa diversidade hoje, há 4 séculos, 5 séculos, era muito maior, né? Então, são povos que sofreram, foram dizimados, também violentados, mas povos que resistiram e passaram a construir modos de seguir e continuar, mesmo tendo seus territórios ocupados, a imposição violenta de um modo de vida não indígena, né? Um modo de vida de colonizadores, depois, aos poucos, essa sociedade que foi se formando no Brasil, misturada também, né? Com outros povos. Enfim, então é importante perceber que a história, né, principalmente no ensino básico, houve por muito tempo uma reprodução desse imaginário, né, de povos do passado ou de povos que desapareceram no contato com a sociedade não indígena, com as frentes de contato, com as frentes de avanço. E é legal que, com o protagonismo indígena e com a participação direta na formulação de políticas públicas, de leis, né, que incidem mesmo sobre os povos e as comunidades tradicionais, respeitando seus modos de vida, os seus territórios, etc., garantindo uma simetria na relação, né, entre indígenas, não indígenas, entre povos afro-brasileiros, entre quilombolas, entre povos e comunidades tradicionais, né? Então, um conjunto de políticas públicas que foram formuladas com a participação, estão sendo cada vez mais implementadas com a participação direta de representantes desses grupos, né? Então, assim também é interessante na educação, cada vez mais, conteúdos materiais didáticos produzidos, pensados, feitos com a participação direta desses protagonistas, dessas pessoas, né, que vivenciam essa realidade de resistência também, né, de muitos séculos, resistência nos seus territórios, resistência em relação às suas línguas, e por aí vai. Então, isso na educação. E na mídia, principalmente, né, é importante buscar, sempre quando há informações desencontradas, estranhas, né, qual que é a fonte? De onde vem? Né? Saber exatamente a origem, quem que produziu, porque é muito rápido viralizar a desinformação, né? Ela viraliza de uma maneira, ela toma uma proporção, principalmente quando personagens que têm influência política acabam assumindo a repostagem, assumindo também dados como esses de desinformação e propagando-os, né, pelas redes. A desinformação sobre a cultura indígena não é recente, vem de séculos de colonização, preconceito e apagamento histórico. Desde a ideia do selvagem até a negação de suas contribuições culturais, muitas narrativas distorcidas foram criadas e ainda persistem. Hoje, mesmo com maior acesso à informação, quais narrativas sobre os povos indígenas ainda são reproduzidas pela mídia tradicional? Quais são os principais erros ao retratar essas comunidades? É possível mudar essa realidade e como a gente pode fazer isso? Outra pergunta muito importante. Eu acho que aqui é interessante olhar caminhos, né, modos de organizar esse diálogo mais equilibrado, mais simétrico e mais respeitoso. Então, ainda existe uma propagação, existe, né, de maneira muito presente, infelizmente, essas, talvez, pessoas que
não compreendem as realidades indígenas, não compreendem quem são os povos indígenas, quais são as etnias, aonde vivem as suas realidades, e acabam por reproduzir esse ideário que eu havia comentado antes, né? Então, nossa, mas uma pessoa indígena não pode vestir roupa, se ela é indígena, ela acaba reproduzindo essa ideia do ícone representado por não indígenas no século XVI, e entende que essas pessoas não passaram por processos de transformação, também, né, na relação entre povos, na relação de proximidade, contato e trocas, e recusando, negando a possibilidade da história para essas pessoas, né? E também, por exemplo, usar recursos que são associados, tecnologias, né? Tecnologias que são associadas como se só pessoas não indígenas pudessem fazer uso de tecnologias como o celular, como automóveis, né? Então, por exemplo, há ideias do tipo, eu já vi muito, assim, então os indígenas usam uma caminhonete para se deslocar de um lugar para o outro, mas então deixou de ser indígena, muito pelo contrário, né? São recursos, são modos, são benefícios, né? Essa materialidade traz benefícios para todas as pessoas, independente da cultura, né? A qual pertence essa pessoa, o grupo, o coletivo. Então, por exemplo, acontece muito, até já ouvi de uma amiga que fez enfermagem aqui na UFPG, ela se ofendia muito quando ela ia nas escolas fazer algumas atividades, nas escolas aqui de Ponta Grossa, fazer algumas atividades alusivas ao dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, e as crianças, por exemplo, elas faziam esse gesto, que é o gesto, talvez, de um desenho do passado, ou como era representado no cinema, né? No cinema nos anos 60, 70, o cinema de Hollywood, o cinema do Velho Oeste, representando indígenas colocando a mão na boca e fazendo um barulho, né? Então ela chegava nas escolas e as crianças estavam fazendo isso. E ela pensava assim, mas eu nunca aprendi isso na minha comunidade, não é da minha cultura fazer esse gesto aqui, né? Fazer um gesto. Eu vi isso, por exemplo, no desenho do Pica-Pau, né? Mas eu nunca vi isso, eu não tenho essa referência na minha cultura, na minha sociedade. E ela sentia isso como um gesto de preconceito. Então, imagina como isso também ganha uma repercussão grande nas mídias, né? Esse tipo de coisa. Então, talvez olhar exatamente para que tipo de ideia, que tipo de representação ainda está arraigada nesse passado, né? Nessa representação, nessa compreensão de povos associados a um passado e culturas estáticas, né? Entendendo que eu posso me beneficiar de tecnologias, mas só eu, outros povos não podem, não faz sentido, né? Então, os povos indígenas, inclusive, cada vez mais em suas comunidades fazem uso desses recursos para defesa, né? Defesa das suas tradições, defesa dos seus territórios, defesa de uma memória também. Então, é isso. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, surgiram também iniciativas de comunicação feitas por indígenas. Nesses espaços, os povos mostram suas rotinas, cultura e como isso influencia na sociedade como um todo. Como essas vozes têm enfrentado a desinformação e ocupado o espaço tão dominado pelos meios tradicionais? Então, eu acho que é isso. Tem algumas mídia índia, comunicadores indígenas, representantes dessas comunidades, jovens, né? Pessoas que, ainda bem, pela política de cotas, pela política de ações afirmativas, né? Pela lei de cotas, ingressaram no ensino superior, já têm mestrado, doutorado e trabalham também diretamente para proteger, para defender, para estabelecer um diálogo intercultural das suas comunidades de referência, de origem, com o mundo não indígena, né? Então, é legal perceber o uso que tem sido feito e também expressões de outro tipo, né? Então, expressões artísticas, artistas, escritores, escritoras indígenas, e isso vai para mim, isso vai para as mídias, vai para as mídias sociais. É um espaço também, apesar de haver muita desinformação, há também a possibilidade
de fortalecer informações sérias, informações éticas, com compromisso mesmo de transformação dessa incompreensão sobre os mundos indígenas. Então tem vários perfis no Instagram, perfis nas mídias sociais, Instagram, YouTube, tem outros também, mas eu não acompanho, de pessoas que fazem esse trabalho, que produzem conteúdo para mostrar, a partir da sua própria voz, quem são, né, de onde vêm, quais são as suas histórias. Nesse sentido, tem bastante coisa legal, é só procurar. E tem coisa ruim também, né? Então, assim, é necessário filtrar, saber filtrar mesmo. Mídiazinho, tem mídia índia, tem mídia da PIB, tem outros movimentos, outras organizações e artistas, escritores, escritoras que são indígenas. Então, é importante consumir e valorizar diretamente o conteúdo produzido por essas pessoas. Ayla, você atua como docente no ensino superior das disciplinas de Fundamentos da Sociologia, Relações de Gênero, Étnico-Raciais, Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Como professora, quais são os maiores desafios que você percebe na inclusão de temas indígenas nos currículos? E quais os riscos de essa inclusão acontecer de forma superficial ou estereotipada? É um desafio mesmo. Para fazer com que, de alguma maneira, as minhas turmas, né, dos diferentes cursos onde eu leciono, então eu leciono em vários cursos, mas essa disciplina em especial de relações étnico-raciais, ela está num curso de enfermagem, né? Então, relações de gênero, étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. E um dos eixos da disciplina, então, é a temática indígena. É aí que o cuidado em como fazer uma abordagem e o cuidado em assegurar que os alunos, as alunas, tenham realmente interesse pela leitura. Se não houver interesse pela leitura, né, é muito difícil você ter dados e fundamentar melhor a sua compreensão também na atuação, por exemplo, no cuidado à saúde, né, de representantes dessas comunidades, de pessoas que são representantes, que são desses grupos, dessas comunidades. Como eu posso como eu posso desempenhar um cuidado como profissionais da saúde, como uma profissional da saúde, que seja realmente um cuidado específico, que atente, né, para as particularidades, para as referências dessa pessoa que eu irei atender, né? Então, quais são as referências culturais, os valores, os sentidos e significados, inclusive para o próprio cuidado, que a pessoa recebe o cuidado nesse sentido, né? Então, como eu posso ter uma atuação respeitosa, uma atuação específica e por aí vai. Então, a leitura é fundamental, né? Eu sei que esse é um desafio para todas as áreas, né? Despertar o interesse, fazer com que as pessoas redescubram novamente a importância de ler, né? De procurar produzir pesquisa sobre esse tema também, né? Acho que é importante construir conhecimento sobre essa temática, a temática dos povos indígenas, e também transformar um pouco essa ideia, por exemplo, aqui na região, no sul do Brasil e aqui em Ponta Grossa, em outros lugares também, esse vazio demográfico, né? Então, por exemplo, como se não houvesse, não existem povos indígenas aqui sim, né? Aqui no Paraná, existem pessoas indígenas em todos os estados do Brasil, né? Então, como que eu posso olhar para essas realidades contemporâneas, né? Conhecer melhor, procurar materiais, saber a respeito, e produzir saberes dentro da minha área, dentro de outra área, a respeito dessas comunidades, né? A respeito desses povos. Então, esse é um desafio. O desafio é tirar do passado os povos indígenas e trazer para o presente, né? Estabelecer uma relação de respeito mútuo em todas as áreas, em todas as abordagens. Ayla, além da atuação com o povo Quiniquinal, no Mato Grosso do Sul, você também trabalhou com os Caigangue, aqui em Ponta Grossa e em Irati, especialmente nas casas de passagem. Considerando os cerca de 30 mil indígenas que vivem no estado, com base no censo de 2022 do IBGE, como você avalia a situação atual dos povos indígenas no Paraná
especialmente em contextos urbanos e de vulnerabilidade, e quais aspectos merecem mais atenção da sociedade e do poder público? Vamos lá. Eu havia falado sobre essa noção de vazio demográfico, né? Como se a partir do tropeirismo, por exemplo, a partir desse novo povoamento do Paraná, os povos indígenas tivessem desaparecido. Eles não desapareceram, né? Eles estão aqui. Inclusive, os caingangue são representantes, né, dos povos indígenas do Paraná, assim como os Xetá, assim como os Guarani, Mbiá, Yandeva, e Kaiowá também. Então, é importante olhar para a realidade, para a situação territorial dos povos indígenas também, onde eles estão concentrados, onde estão concentradas as terras indígenas, por que há uma presença significativa de pessoas indígenas nos centros urbanos, né? Esse é um dado que chegou nesse censo do IBGE de 2022, que temos uma população expressiva, se não me engano, 54% de pessoas em áreas urbanas, pessoas indígenas em áreas urbanas. Então, vamos entender por que os povos indígenas também não estão nos seus territórios e por que também estão nos espaços urbanos, né? Que esses fluxos, esses processos, assim, por que, por exemplo, Ponta Grossa, né, que recebeu por muito tempo uma população caingangue, recebe ainda, né, principalmente caingangue, que faz os seus acampamentos temporários, passa uma temporada, que retorna para suas comunidades. Então, que tipo de relação que se estabelece, que se constrói da administração municipal, da administração pública municipal, né, da prefeitura, das secretarias com essa população? Existe troca, existe escuta, existe conhecimento de quem são, o que eles fazem? Então, eu trabalhei nesse sentido em relação à casa de passagem. Como tem já em Curitiba há muitos anos também, em Maringá, as casas de passagem de apoio às pessoas indígenas que vão por temporadas, né, passar uma temporada para comercializar coisas, para comprar outras coisas e também para estabelecer uma relação de contato e de proximidade com coisas que o mundo, que a vida urbana oferece, né? Então, é um direito circular, inclusive, em todos os espaços, poder usar os diferentes, visto que o território paranaense é um território ancestralmente indígena, né? Que os Campos Gerais, por exemplo, a gente tem as próprias pinturas rupestres que atestam essa ocupação ancestral indígena, né? O uso desse território que já era feito e continua sendo feito. Mas não há sempre uma compreensão de pessoas não indígenas sobre, inclusive, essa própria história, né, de ocupação ancestral no território do Paraná e do Brasil. Então, por exemplo, existe uma falsa ideia de que povos indígenas só podem viver fora dos espaços urbanos, né? E houve, e ainda há, nas últimas 2, 3 décadas, principalmente, aldeias urbanas. Então, aldeias urbanas que se formaram, que estão se formando também, por exemplo, em Campo Grande tem aldeias urbanas, com representantes de povos terena, da etnia terena, dos povos Guarani também. No Paraná, aqui temos como exemplo as aldeias de Curitiba, 2 aldeias, né, que são aldeias também de concentração significativa de pessoas indígenas, uma que concentra pessoas mais vinculadas aos caingangue, outra mais vinculada aos Guarani. E é isso, as políticas públicas também devem estar ali presente nas aldeias urbanas, né, onde tem concentração de população indígena. Então, a cidade não é só de pessoas não indígenas, a cidade é também de pessoas indígenas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Gabi. Espero que seja muito útil para as pessoas. Reconhecer a história e o protagonismo dos povos indígenas é um passo essencial para enfrentar os efeitos da desinformação e construir uma sociedade mais justa e plural. Encerramos aqui essa edição do programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!